Às vezes tem secador que a gente pega e tá lá, assim, uma mulher num agudo, né? Parece uma Mariah Carey, fica, eu falo muito sobre escovação, né? E tem uma pecinha-chave nisso tudo, que é o secador, tá? Então, se você está procurando comprar um secador, se você não sabe como escolher um secador, ou você acha que secador é tudo igual, eu vou mostrar para você como é que você faz para escolher o melhor secador para você trabalhar. Hoje eu trouxe até várias carinhas aqui para vocês acompanharem, para vocês verem, trouxe vários modelos. E eu quero te ajudar nessa missão aí de você escolher aí qual que é o melhor aparelho para você trabalhar, tá certo? Se você ainda não conhece o cabeleireiro integrativo, meu nome é Luma Sakamoto, eu ajudo aspirantes, ajudo cabeleireiros a saírem do zero à escovação perfeita, né? A gente está no início dessa jornada, onde o meu objetivo é te ajudar a começar com um básico bem estruturado, um básico muito bem feito, onde você vai conseguir ter mais discernimento sobre tricologia, sobre cosmetologia, sobre a parte de escovação, tá? Então, eu quero te ajudar nesse início de trajetória de carreira, você que está começando, que tem dificuldades aí em entender o cabelo, entender como finalizar o cabelo, e eu estou aqui para isso. O que é o cabeleireiro integrativo? É esse profissional diferenciado que entende a missão de que trabalhar com cabelos é uma complexidade, né? A gente tem muita coisa aí para entender, para vivenciar, por conta que o cabelo ele é muito emocional, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender dessa estrutura do fio. Então, o cabeleireiro integrativo ele nasceu desse desejo de trazer para o mercado profissionais que têm mais consciência, que têm uma responsabilidade, mas também habilidades técnicas e tem também resultados, tá? Vamos lá. Então vamos entender. Você está procurando um secador, só que você não sabe como escolher. Ou você pode pensar que, secador de cabelo é tudo igual. Gente, eu vou te mostrar como é que você faz para escolher o melhor secador para você trabalhar, tá? Então, hoje, o que eu vou falar para vocês? O que eu vou mostrar para vocês? Eu vou falar os critérios que você tem que prestar bastante atenção na hora de escolher seu secador, mas eu também vou mandar aqui alguns exemplos, vou mostrar alguns exemplos para vocês. Bom, o que o conteúdo de hoje não é? O conteúdo de hoje não é propaganda de nenhuma marca de secador em específico, tá? Eu vou mostrar aqui uns exemplos para vocês. Eu vou contar, assim, a minha preferência, porque, obviamente, quando a gente trabalha com movimentos repetitivos, quando a gente trabalha várias horas, a gente precisa escolher uma ferramenta, né? E eu vou te explicar certinho isso tudo, né? Eu vou mostrar esses exemplos e eu espero que até o final desse conteúdo você consiga estabelecer aí, ter claro na sua mente quais são os critérios para você comprar um secador, ou se você está querendo trocar um secador, você vai ter mais clareza a respeito disso, tá bom? Vamos lá. Gente, vamos entender o seguinte, quando a gente está escovando, a gente tem um monte de coisas que influenciam no resultado da escovação. Eu sempre falo dessa parte da escovação perfeita, né? E assim, lógico que a pessoa, se ela tiver muita técnica, ela consegue arrumar qualquer cabelo. Eu brinco até que ela consegue arrumar o cabelo até soprando, né? Só que assim, um secador bom, ele vai facilitar demais a nossa vida. Porque vai agilizar o trabalho, vai reduzir essa necessidade de repetir tanto o movimento, vai evitar danos à audição, lesão de punho. Então a gente tem que entender que essa ferramenta em específico, ela faz muito, muito, muito parte do nosso dia a dia. E entendendo, né, a importância do secador, é que a gente começa a abrir a mente para que essa ferramenta de trabalho, ela seja, vamos dizer assim, se tenha um pouco mais de consideração, um pouco mais leve em consideração e tenha uma análise mais crítica a respeito da ferramenta que você vai usar no seu dia a dia, tá bom? Vamos lá. Olha só que interessante. Hoje eu trouxe para vocês 4 modelos aqui,
né? Como eu falei, não é propaganda de marca nenhuma, tá? Mas eu trouxe 4 modelos. Por quê? Porque são os critérios, né? Entre essas ferramentas aqui. Isso é legal vocês verem também. Olha que bacana. Tem muito secador aqui hoje. Eu nem vou pegar com as mãos. Trouxe aqui para vocês, ó, 4. Uma chuva de secador aqui para vocês. 4 aparelhos que a gente vai entender melhor a característica deles. Vamos lá. Você pode estar pensando assim, ah, beleza, Luma, você vai mostrar um monte de secador, eu gostaria de ter um Master Blaster aparelho, eu gostaria de ter um secador italiano, só que eu não tenho dinheiro para comprar, né? Gente, como eu vou reforçar aqui, o assunto hoje é quais são os critérios. Tá, tudo bem, né? A gente não começa com a melhor ferramenta do mundo, a gente muitas vezes não consegue, passa um tempo sem ter, vamos dizer, o ideal. Mas vocês entendendo como funciona desenvolvendo essa, vamos dizer assim, essa opinião crítica, vocês vão perceber o que é que vocês precisam mudar e vocês assim vão ter um objetivo, né? Se você percebe assim, poxa vida, esse aparelho está me incomodando, ele não está legal para mim, aí você fala assim, eu tenho que ir atrás de um outro aparelho que tenha essa característica melhor. Então, o meu objetivo hoje é te mostrar isso, fazer você prestar atenção para que você coloque um objetivo e quando você coloca um objetivo fica mais fácil, né? Você programa o seu cérebro para você trabalhar em seu favor, tá? Então, olha só. Antes de eu explicar para vocês como é que vocês vão escolher um aparelho, eu vou te explicar como é que você não vai escolher um aparelho. Você não vai escolher um aparelho, um secador, só porque ele é bonito, tá? Então, quando você olha assim, tem secador que é vermelho, tem secador que é estampado. Sim, gente, é legal, dá um estilo na hora de trabalhar, mas, por favor, não escolha o secador por conta da roupinha dele, tá? Isso é detalhe. Também não escolha o secador só pensando na questão do preço. Tem gente que fala assim, vou comprar um secador porque ele é baratinho e é o que dá para ser, só olhando, só visando o preço. Ou ainda a pessoa fala assim, vou gastar maior grana num secador e que ele é super caro e aí vai lá, a pessoa se decepciona, né? Se decepciona porque ela não entende desses outros critérios. Então, o jeito errado de comprar um secador é comprando pela aparência ou comprando simplesmente, puramente por preço. Então, vamos entender quais são esses critérios? Eu vou te explicar todos esses critérios um a um para vocês entenderem aí como é que você compra um secador bacana. Primeiro critério é a potência, tá? Potência do secador, deixa eu pegar um exemplo aqui. A potência do secador a gente costuma olhar. Deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Normalmente fica aqui embaixo. Deixa eu só ver se eu estou conseguindo mostrar certinho aqui para vocês. Tem que ficar bem no meio aqui, ó. Ó, a gente costuma olhar a potência do secador bem aqui na parte de baixo, ó. Sim, legal. Como exemplo aqui, ó. Esse daqui, ó, de 1740 a 1900 watts de potência, tá vendo? Então, essa informação que a gente quer sobre potência tá aqui, ó. E ela é normalmente expressa com esse Wzinho que é de watts, tá? Então, quando a gente vai comprar um secador, a gente tem que estar de olho nessa questão da potência. Por que a gente tem que prestar atenção na potência? Deixa eu mostrar um outro exemplo aqui, ó. Vocês podem ver também que a potência... Deixa eu ver se a câmera consegue... Aí, ajustou. Quando a gente olha a potência, normalmente ela está em faixas, ela não é necessariamente um valor certinho, assim. Eles colocam aqui, ó, 1.800, 2.150 watts. Então, tem uma variação aí dessa potência. Porque quando a gente fala dessa parte elétrica, a elétrica não é constante, né? Ela tem uma faixa, né, de variação. Então, a primeira coisa que você tem que olhar é o seu secador. Se ele tem uma boa potência. O que é uma boa potência, na minha opinião? Acima de 1.800 watts. Acima, tá? Acima de 1.800 watts. Se você
compra secadores abaixo de 1.800 watts, você pode ficar um pouco frustrado na hora que você está lidando com usando esse aparelho, porque essa potência ela pode ser uma potência que não atenda, que vai te trazer muita lentidão no trabalho. Então a potência ela tem a ver com quão rápido você vai conseguir secar esse cabelo, ó, esse aqui também, ó. Esse aqui ele colocou, 2.000 watts. Então 2.000, 1.800. Esse aqui tem uma potência de 2.000 a 2.400 watts, tá? Então, cada secador aqui vai ter a sua determinada potência, mas eu sugiro que seja acima de 1.800, tá? Segunda coisa muito, muito importante quando você comprar um secador, e até por isso que eu trouxe os 4 secadores, deixei os 4 aqui ligados na tomada, porque isso é uma questão de saúde sua, do seu profissional. A questão do ruído desse secador. Eu normalmente brinco com o pessoal assim, você tem que perceber se esse secador, ele tem, se o ruído dele é tão alto ao ponto de parecer que tem uma mulher gritando no secador, né? Às vezes tem secador que a gente pega e tá lá, assim, uma mulher num agudo, né? Parece uma Mariah Carey, aquilo no seu ouvido durante o dia, durante todo esse tempo que você está trabalhando, gente, é muito incômodo, muito incômodo. Então, preste muita atenção nessa questão dos ruídos. Eu vou ligar os 4 secadores aqui, vocês vão perceber a diferença. Eu vou ligar tudo no máximo. E aí, vocês preparem-se aí, já vou avisando que você que está assistindo vai fazer barulho, tá? Mas eu quero que vocês prestem muita atenção, ó. Eu vou ligar esse aqui, que esse aqui é um secador bem baratinho mesmo, assim, nem sei quem comprou isso aqui. Mas vamos lá. Eu vou ligar e vocês ouçam a diferença. Logo em seguida eu vou ligar esse aqui é da NKS, é bem marca de supermercado mesmo. Esse aqui é um Taif. Depois eu vou ligar um Parlux e eu vou ligar o Eushin. Vamos lá. Então, ó, vamos lá. Primeiro o NKS. Agora eu vou ligar o Taif. Não sei se vocês percebem, mas o Taif já melhorou, né? Agora eu vou ligar um Parlux e esse Parlux tem silenciador. Olha só que legal. E por fim, eu vou ligar agora esse aqui que é o Eushin. Então, lembra que eu falei da mulher gritando, né? Esse aqui, ele tem um barulho um pouco mais... não é tão agudo assim, mas ele é muito barulhento. Meu Deus do céu, é barulhento. Esse aqui do Taif, ele tem esse aparelho específico, tá, gente? Por favor, entenda que eu estou mostrando aparelhos, modelos específicos e tem uma variação muito grande de preços aqui desses modelos que eu estou mostrando para vocês. Mas esse aqui, ele tem um barulho agudo no fundo, que esse aqui tem uma mulher gritandinho no fundo, que me incomoda bastante, tá? Então, e aí, quando a gente pega o Parlux com o silenciador, é uma coisa também, né? Quando a gente coloca o silenciador, se a gente não coloca o silenciador... Tá bem mais alto. Então, você coloca o silenciador... Então, gente, por favor, prestem muita atenção nessa questão do ruído. O meu pai, ele vem ao longo do tempo perdendo a audição, né? Eu percebo que ele tinha um hábito, até lembro claramente na infância dele, fazer isso aqui, ó. Muitas vezes com o secador ligado. Não é legal, tá, gente? Não é legal. Se você apoia bem a turbina aqui no ouvido, é complicado.
Então, prestem muita atenção com relação a essa parte do ruído do secador, porque senão isso pode influenciar, sim, na sua... danificar a sua audição, tá? Outro ponto importante, né, que é o peso. Quanto menor o peso do secador, melhor. Gente, também tem muita diferença você pegar um secador. Esse aqui é extremamente pesado. Você pega lá quase 1 quilo e fica assim, ó, fazendo isso aqui, ó, com o punho, ó. Quanto tempo você consegue ficar fazendo esse movimento aqui quando você tem um secador que pesa 1 quilo, quase 1 quilo, e um secador que pesa, né, esse aqui, nossa, muito mais leve. Sei lá, esse aqui acho que ele tem por volta de 500, 600 gramas, ó. E tem secadores que são bem mais leves ainda, né? Tô analisando também fazer investimento num secador que tenha menos peso ainda, tá? Então, vamos pensar o seguinte, essa repetição de movimento aqui, ou mesmo o fato de a gente trabalhar muito com o braço erguido, quanto menor o peso do secador, melhor. Outro ponto que eu vou mostrar para vocês aqui. Tamanho. Vou ter que pegar esses dois mesmo para exemplificar. Olha a diferença. Deixa eu tentar colocá-los no mesmo plano. Olha a diferença. Deixa eu até afastar um pouquinho aqui. Aqui no Instagram fica um pouco difícil de ver. Vou afastar mais aqui, ó. Olha a diferença de tamanho desses secadores. Deixa eu colocar o meu chique, né? Olha só. Então, eu tenho aqui um cara enorme, super grandão. E eu tenho aqui um cara bem menorzinho. Ou seja, isso na hora que você vai trabalhar... Olha a diferença. Na hora que você vai trabalhar, vai fazer muita diferença na performance do seu trabalho. Olha aqui. Então, tem que prestar atenção também nessa questão do tamanho, tá? Então, o tamanho do secador também importa. Se você tem um secador menorzinho, fica muito mais fácil, muito mais ágil para você trabalhar. Olha só o timer também, em relação a esse Oxin aqui. O tato não é tão grande assim, ó. Tá, tem um tamanho até razoável. Ah, que legal. Um pouquinho mais pra cá. Aí. Então, estão vendo a diferença do tamanho? Então, o tamanho também importa. Os secadores menores, mais levinhos, né? Eles vão ser mais fácil da gente conseguir manusear e vão cansar menos a gente. Mais um ponto, então, para você observar aí na hora que você for comprar seu secador, é a questão do preço dele. Vamos lá, o preço, vocês percebem sim que se você escolher o seu secador só pelo preço, você pode ter alguma frustração, alguma desilusão com relação a esses outros aspectos que eu falei. Mas o preço, ele faz parte do seu processo de decisão. Então, quando você for comprar o seu secador, você tem que entender que ele tem que caber no seu orçamento, né? Então, tem secadores que variam aí desde 100 e poucos reais, mas obviamente você vai ter uma potência. Você pode até ter potência, mas você vai ter um ruído alto, você vai ter um secador pesado, um secador vai ser muito grandão para você trabalhar, tá? Então, você tem que fazer essa ponderação. Por quê? O preço, ele se você olhar só como um custo, você vai tomar uma atitude que não pode ser não tão bem pensada assim, porque na verdade, toda vez que a gente compra equipamento que a gente usa no trabalho, você tem que entender isso como investimento. Então, quando você investe no secador, né, dentro das suas condições, eu não sei qual que é a faixa de preço que você pode investir, mas se você tem uma determinada faixa de preço e você está olhando, né, para a potência, para o ruído, para o peso, para o tamanho, você consegue fazer uma melhor compra dentro da faixa de preço que você tem. Então, o preço, ele é importante, né? Você tem um orçamento, não estou falando para você gastar além do que você pode, mas entenda o seguinte, que dentro de uma determinada faixa de preço, você vai ter várias e várias opções no mercado. Aí você olha para as outras
para os outros critérios que eu passei para você: potência, nível de ruído, peso e tamanho, tá bom? Outro ponto que eu quero trazer para vocês, finalmente, um critério marca também, tá? Como eu falei hoje, né, no início da live, eu não estou fazendo propaganda de ninguém aqui, só que eu vou dar as minhas preferências, tá bom? As marcas, assim, que a gente vê que de uso profissional, que eu particularmente já usei, que eu confio bastante, a Parlux eu gosto bastante. A Parlux, na verdade, desde sempre meu pai comprou secadores Parlux. Por quê? Porque esses secadores, eles duram 10 anos fácil, sim, 10 anos fácil. Dá pouca manutenção, um aparelho muito bom. Então, eu gosto muito da Parlux. A Parlux, a maior parte das vezes, os secadores que nós temos são Parlux. Só que, teve uma época que eu fui comprar, assim, o Parlux, só que estava mais caro. E nessa época, eu cotei, né, e aí eu tava cotando, na verdade, com a minha irmã, falando com ela, e ela achou esse aqui, esse Eushin. E hoje eu até me surpreendi, porque hoje ele tá esse modelo especificamente aqui, se vocês quiserem saber qual que é, esse aqui que eu estou usando no dia a dia. Esse daqui, para mim, virou meu preferido. Porque ele... Eushin 3900, esse Health Ionic aqui. Então, esse secador aqui é muito bom, eu gosto muito dele. Porque ele tem potência, ele tem um aquecimento bom também, ele é leve, o nível de ruído dele é ótimo. Só que hoje em dia, ele e Parlux estão ali, né, de preço. Então, eu estava dando uma olhada esses dias para estar preparando a aula para vocês, e surpreendentemente, está acima de R$ 1.000, tá? Mas, como eu falei, se a gente parar para pensar, um secador que ele vai ter uma duração aí né, chutando baixo, de 5 a 10 anos, pensa nesse investimento diluído nesse tempo de duração desse equipamento que você vai usar. Nem sei quantas horas a gente usa um secador durante uma semana. Então, se você parar para pensar, é um investimento que vale a pena, né? Porque, como eu falei, quando a gente olha para essa parte de empresa, os nossos equipamentos, eles são investimentos, eles melhoram o tempo que a gente vai trabalhar, né? A gente consegue reduzir, se a gente consegue reduzir o tempo de atendimento, a gente libera agenda, né? Quando a gente tem um trabalho mais eficiente, a gente consegue atender mais pessoas. Se a gente consegue também prevenir danos, né, por esforço, né, por lesão de esforço repetitivo, peso, desconforto, isso tudo conta muito na hora que a gente está atendendo, tá? Então, marcas que eu particularmente já usei, que eu gosto, a Parlux e a Eushin são muito boas. Agora, a Gama tá com um secador super novo aí que eu vi, tô cotando, eu preciso pegar ele, né? Eu quero pegá-lo, sentir ao vivo para ver que é esse secador bem mais leve, com menos ruído, enfim. Mas é um belo do investimento. A gente está falando de quase R$ 2.000 num secador. Só que, como eu falei, pela quantidade, né, pelo tanto que a gente usa, pelo tanto que facilita no dia a dia, vale a pena o investimento. E a Taif tem muito secador bacana, muita gente usa a Taif. Eu particularmente tenho esse aqui, mas eu não uso ele, tá? Então, esse secador não é um secador de modelo mais, vamos dizer assim, mais top de linha que eles têm. Então, não dá para eu comparar necessariamente esse modelo com os outros, né? Com a Lux Coixin, por conta que não é um modelo top de linha. Mas vamos entender o seguinte, são marcas que estão bastante tempo no mercado, são marcas confiáveis e são as que eu recomendo por eu conhecer mais, tá? Bem como eu trouxe para vocês aqui, vai variar muito de preço. Galera, hoje então eu mostrei para vocês quais são os critérios para você escolher essa peça-chave na sua escovação, que é o seu secador. Se você está procurando para comprar um secador, seu primeiro secador, ou se você está querendo trocar de secador e não sabe como escolher,
ou ainda você que acha que secador é tudo igual, eu mostrei para você quais são os critérios, né, que pelo menos eu avalio para escolher o melhor secador para você, de acordo com o seu bolso, de acordo com as suas condições, tá? Quais são esses critérios? Você tem que avaliar a potência do secador, você tem que perceber, né? Eu mostrei para vocês, inclusive, também o nível de ruído de 4 aparelhos diferentes. Essa questão do peso também é importante, o tamanho, o preço, e a gente também tem marcas que são marcas que já estão no mercado, que já são mais confiáveis, né, que atendem ao mercado profissional há algum tempo. E é isso, semana que vem estamos junto. Um beijo grande para vocês, muito obrigada e fui!